aqui. Ok, vamos ler aqui a continuidade. Filipenses 2, 1 e 2. Vamos abrir aqui Filipenses 1, 2, 1 e 2. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Filipenses 2, 1 e 2. Filipenses 2, 1 e 2. Ok? Filipenses 2, 1 e 2. Eu leio assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como é que se tem comunhão com uma força? Como é que se tem comunhão com o poder? Eu vou ter comunhão com o vento? Não, não. Veja, eu estou apelando aqui para a sua racionalidade. Deus criou os animais com instinto. O ser humano, Deus criou a imagem e semelhança dele. Nós somos racionais, nós pensamos. É, então, nós temos que usar a lógica também para estudar a Bíblia. Isso é fato. Então, o texto está dizendo que a gente precisa ter comunhão com o Espírito, ou que a gente pode ter comunhão com o Espírito. Como é que se tem comunhão se com alguém que não seja uma pessoa, ou com algo que não seja uma pessoa? Comunhão com o Espírito. Lembre-se que essas informações precisam ser sobrepostas, ou seja, uma fortalecendo a ideia da outra. Então, eu coloquei como pergunta: como é que eu acredito que como é que eu acredito que o Espírito Santo não é uma pessoa, sendo que Jesus disse: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize em nome do Pai, que é uma pessoa, batize em nome do Filho, que é uma pessoa, e batize em nome do Espírito. Não, esse não é uma pessoa, é uma força. Não faz sentido. E aí você vai dizer: nossa, mas só essa argumentação? Não, tá cheio de textos. Ele é criador, ele é onipotente, ele é onisciente, ele toma decisões, a gente vai ver isso aqui. Comunhão com o Espírito, não pode, eu não tenho direito, deixa eu usar essa expressão, eu não tenho direito de acreditar que o Espírito é uma força, é um poder, com tantos textos claros na Bíblia, claríssimos, não há como ter comunhão com alguma coisa, se tem comunhão com uma pessoa. Outro texto, Atos 5, verso 3. Volta aí um pouquinho, Atos 5, verso 3. Atos capítulo 5, verso 3. Eu não sei se esse é um dos textos que a nossa irmã pediu para a gente ler ontem. Deixa eu checar aqui. Não, não foi Atos, foi só Salmos, Miqueias. Atos 5, verso 3, diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reavendo parte do valor do campo? Gente, esse texto é tão claro. Lembre-se da história de Ananias e Safira. Eles disseram para as pessoas que se convertiam para o cristianismo lá no comecinho do primeiro século, eles, eles vendiam suas propriedades, eles ajudavam as pessoas, etc. E Ananias e Safira entraram nessa onda, se converteram e falaram: não, nós vamos vender as nossas propriedades também e a gente vai dar tudo para a igreja, para a pregação do evangelho. E Ananias e Safira, quando venderam sua propriedade, eles viram que era muito dinheiro, pensaram: a gente podia segurar um pouco disso aqui, né? E aí eles mentiram, e deram só uma parte e tal. E aí você pode ler aqui que aconteceu uma tragédia aqui em Atos 5, né? Mas a fala de Pedro é a seguinte: olha, você não mentiu para a gente, você mentiu para o Espírito Santo, queridos. Como é que a Bíblia está dizendo que pode se mentir para uma força, para um poder? A gente mente para uma pessoa, ou seja, o Espírito é uma pessoa, ele tem personalidade. E a gente viu, além de ser uma pessoa, é uma pessoa divina. Outro texto, agora o versinho 4, é o que a gente leu aqui, o 3, agora o verso 4 vai dizer: conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Veja, o verso 3, no verso 3, Pedro está dizendo: você mentiu ao Espírito. E no verso 4 ele está dizendo: você mentiu a Deus. Se o Espírito não fosse uma pessoa, eu diria, especialmente para o escritor aqui, né? Lucas, no caso, olha, como é que você escreveu isso? E eu diria para Pedro, que foi quem disse essas palavras: ô Pedro, como é que você
tá falando aqui que mentir ao espírito. O espírito é uma força. Como é que eu vou mentir para uma força? E eu ainda diria para Pedro e para Lucas, ó, como é que você escreve que mentir para o espírito é igual mentir para Deus? Você percebe o que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer que pode-se ter comunhão com o espírito. É uma pessoa. Embora a gente não entenda, embora a gente não o veja, mas é uma pessoa. A gente tem que acreditar no que a Bíblia diz. Não tem como mentir para uma força, um poder. Se mente para uma pessoa, embora a gente não entenda. Mentir para um espírito mentir para o Espírito Santo. E mentir para o espírito, diz a Bíblia, é mentir para o próprio Deus. Ou seja, além do espírito ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina. É isso que a Bíblia está dizendo, queridos. Há religiões por aí que pegaram esses textos da Bíblia e torceram e fizeram uma tradução equivocada. Nós não podemos basear a nossa fé no texto em português, a não ser que o texto em português esteja mais parecido possível com o original grego e hebraico. Então, olha só, quer estudar a Bíblia, quer entender a Bíblia, use a tradução Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, Almeida Revista e Atualizada, chamada ARA, A-R-A, ou use a NAA, é a Nova Almeida Atualizada, ou use a NVI, Nova Versão Internacional. A corrigida também é boa, mas não é a melhor. Então, as três melhores, nessa ordem, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, a NAA, Nova Almeida Atualizada, ou a NVI, Nova Versão Internacional. Essas três se aproximam melhor do original grego e hebraico. Não use texto, não use Bíblias por aí que pessoas traduziram com viés pessoal, particular, com pré-conceitos, conceitos prévios, entende? Tem que se tomar muito cuidado. E é lógico, você quer se aprofundar ou você tem as suas convicções? Não, eu tenho convicção de que o espírito é um poder, é uma força. Ok, então solidifique essa sua convicção com base no original. Não vai conseguir solidificar. Então, se você tem uma convicção de que o espírito é uma força, é um poder, você não vai conseguir. Eu faço o desafio para você. Você não vai conseguir solidificar esse seu conceito com base no grego e hebraico, nos originais. Não tem como. Para se solidificar esse conceito, você vai ter que usar Bíblias com tradução em português torcida. E esse é o problema, porque Deus vai nos cobrar depois, porque a revelação já está aqui. Entende? Vamos avançar. Atos 2:33. Eu não vou ler esse texto, eu coloco aqui, ó. O texto lá de Atos 2:33 é quando os discípulos recebem o dom do Espírito Santo. E aí Pedro, na sua pregação, vai dizer: olha, vocês, que os discípulos recebem o dom do Espírito Santo e falam em línguas. E aí os judeus que estão ali observando esse falar em língua dos discípulos, eles dizem: vocês estão embriagados. E aí Pedro vai dizer: não, a gente não está embriagado. Aí ele diz assim: e o que vocês estão vendo, isto se refere a. Então, algumas pessoas falam, tá vendo aí, ó? Pedro e os discípulos estão recebendo o Espírito Santo e Pedro está dizendo isto que vocês estão vendo. Aí as pessoas acham que essa expressão se refere ao Espírito. Isto. Então, o Espírito não é uma pessoa, porque está se referindo, está usando esse pronome isto. Mas a expressão isto lá não se refere ao Espírito Santo, e sim ao que eles estão vendo. Eu coloco aí entre aspas, vedes e ouves. Essas palavras estão lá no texto, Atos 2:33. Então, o que Pedro está dizendo é que esse isto não se refere ao Espírito, mas essa palavra isto se refere ao que eles estão vendo e que eles estão ouvindo, ou seja, é a manifestação do Espírito, e não a pessoa do Espírito, ok? Eu estou desmontando alguns argumentos rasos que se dá hoje para se acreditar que o Espírito não é uma pessoa. Atos 2:17 vai falar que foi derramado o Espírito, ou o derramar do Espírito. E aí alguns dizem assim, não, tá vendo? Se o Espírito fosse uma pessoa, a Bíblia não falaria que o Espírito pode ser derramado. Porque se o Espírito fosse uma pessoa, ele não poderia estar sendo comparado a um líquido que pode ser derramado. Aí eu volto à minha argumentação.
A Bíblia foi escrita para seres humanos pecadores que precisamos, que Deus precisou descer no nível para a gente entender a revelação, ok? Aí eu tenho uma outra pergunta. Eu disse isso ontem. Eu sempre, quando tem uma pergunta mais capciosa, eu faço outra pergunta. Esse foi o método de Jesus. Eu coloco aqui na tela, depois você pode ler se quiser. Eu já mandei esses textos todos para a irmã Rose. Você pode mandar um texto para ela, um WhatsApp para ela pedindo esses textos, ela pode encaminhar para você. Ou então você tira uma foto aí. Mas depois você pode ler aí Gálatas 3:27, Romanos 13:14, e você vai achar interessante o que a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia está dizendo nesses dois textos, Gálatas 3 e Romanos 13, que Jesus é comparado com uma veste. Você acredita que Jesus é uma pessoa, mas a Bíblia diz que Jesus é uma veste. Ué, você continua acreditando que Jesus é uma pessoa, mesmo a Bíblia dizendo que ele é comparado a uma veste. Você se reveste de Jesus Cristo, o texto diz. Só porque o texto diz que Jesus é uma veste, eu vou jogar todos os outros textos dizendo que ele é uma pessoa? Só porque o texto diz que Jesus é uma veste, eu vou desconsiderar todos os outros textos claros que a Bíblia diz que Jesus é uma pessoa? Não. E por que só porque a Bíblia fala que o Espírito pode ser derramado, eu vou jogar por terra todos os outros textos que claramente dizem que ele é uma pessoa? Percebe que eu não posso ter essa incoerência? Então, se eu acredito que Jesus é uma pessoa, mesmo a Bíblia dizendo, caracterizando-o como uma veste, eu também tenho que usar o mesmo critério. A Bíblia claramente diz que o Espírito é uma pessoa e uma pessoa divina. E eu não posso descrer disso só porque a Bíblia diz em um ou outro verso que o Espírito pode ser derramado. Lembre-se, quando Jesus chegou a dizer que falou da água da vida, se referindo a ele mesmo e ao Espírito. Então, é simples. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega, mas a mentalidade é hebraica. Quando um judeu lê o Novo Testamento, ele entende o que está escrito ali. O Espírito pode ser derramado. Lembra-se como é que os reis eram ungidos no Antigo Testamento? Eram ungidos com óleo na cabeça, que simbolizava o Espírito. Lembre-se que Jesus, quando vai contar a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, ele fala que o Espírito ali, o óleo, caracterizando o Espírito. Então, o derramar aqui não é uma água, o derramar aqui simboliza o óleo, que o Antigo Testamento é recheado de textos que caracteriza o Espírito, derramar do Espírito, quando o Novo Testamento, quando Pedro vai dizer que o Espírito é derramado, o judeu não entende, olha, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele está sendo derramado, é um líquido. Não, é um símbolo. O óleo já era um conceito para os judeus do símbolo do Espírito. Davi foi ungido com o Espírito quando foi jogado o óleo na sua cabeça. Então aqui não tem uma conotação de que se a Bíblia está dizendo que o Espírito pode ser derramado, logo ele não é uma pessoa. Não. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em grego, porém a mentalidade é hebraica, ok? Atos 10:45 deixa claro que o derramar lá é do dom do Espírito, embora pode se referir ao próprio Espírito também, como eu disse, é um símbolo do óleo do Antigo Testamento. Os judeus que estavam ali entenderam bem. E o derramar aí significa conceder generosamente os recursos do Espírito. Conceder generosamente os recursos do Espírito. Repito, derramar tem como significado aí o óleo do Antigo Testamento, ok? Você tem, esse aqui eu não vou ler, você pode tirar um print aí. Você tem só no Evangelho de João. O Evangelho de João, queridos, é diferente dos outros evangelhos. A gente classifica o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos ou parecidos. O Evangelho de João é diferente. No Evangelho de João, e lembre-se que é o Evangelho de João que vai dar uma ênfase ao Espírito, o Evangelho de João você tem 7 atividades do Espírito. Então, ensinar, lembrar, dar testemunho, convencer, guiar, declarar ou anunciar, glorificar, todos eles referindo-se a Jesus. Como é que eu não vou acreditar que o Espírito
não é uma pessoa e uma pessoa divina, sendo que ele tem essas características. Só uma pessoa ensina, só uma pessoa lembra, dá um testemunho, uma pessoa convencer, uma pessoa guiar, uma pessoa declarar. Então, são atividades do Espírito, 7 atividades do Espírito que caracterizam como uma pessoa e uma pessoa divina. Os textos estão aí para você depois dar uma lida. Queridos, as evidências são muitas. Eu quero repetir por ênfase o que eu tenho dito desde ontem. Não tem como provar trindade nas escrituras. Não existe a palavra trindade na Bíblia, mas as evidências estão aí. Não tem como a gente não crer nisso. Nós seremos cobrados se a gente não crer. Porque Deus já se revelou, ele se revelou. Não podemos esperar compreender tudo para então aceitar. A gente tem as evidências, nós estamos vendo evidências. Ora eu uso aqui o texto original, ora eu uso o texto em português mesmo, porque mesmo em português as evidências são claras. Uma força não ensina, um poder não lembra, um poder não dá testemunho, um poder não convence. É uma pessoa, ok? E tudo em relação a Jesus. Aqui é outra coisa interessante também, que no Apocalipse nós temos. Isso aqui é um estudo longo, tá? Eu estou resumindo aqui. No Apocalipse nós temos os 7 espíritos. 7 espíritos no Apocalipse. E aí alguns dizem, tá vendo aí? A Bíblia fala dos 7 espíritos. Como é que o espírito é uma pessoa? 7 espíritos. Isso é uma linguagem metafórica tirada lá do livro de Isaías. Os textos estão aí na tela. Lembre-se o texto de Lucas aí, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai para a sinagoga, dá uma oportunidade lá para ele ler a Bíblia, ele abre a Bíblia no livro de Isaías, diz o livro de Lucas, e ele lê lá: o Senhor Deus me ungiu, olha aí, a referência ao óleo e ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ungiu para. E aí Jesus coloca ali no livro de Lucas 5 caracterizações do Espírito. Jesus só coloca 5 de maneira proposital. Mas Jesus está lendo o livro de Isaías, especificamente o capítulo 61, mas também você vai encontrar isso no capítulo 11. E ali, de onde Jesus tirou, onde ele estava lendo em Lucas 4, você vê ali as 7 características do Espírito. Deixa eu me ler aqui Isaías capítulo 61. Deixa me ler esse texto. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, irmã Rose. Isaías capítulo 61. Isaías 61. Você pode tirar um print aí e ler com calma depois. Esse é o texto que Jesus estava lendo em Lucas 4, verso 1. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Veja, a unção aqui era de óleo, que simbolizava o Espírito. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. 1. Curar os quebrantados de coração. 2. Proclamar libertação aos cativos. 3. Pôr liberdade aos algemados. 4. Apregoar o ano aceitável do Senhor. 5. Que tem a ver com o dia da vingança. É isso que Jesus não colocou lá. E 6. Consolar os que choram. E 7. Pôr sobre os que em Sião estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria e tal, e tal. Então, são 7 caracterizações ou 7 atividades do Espírito. O Apocalipse foi escrito em símbolos, quando fala lá 7 Espíritos, tem a ver com a plenitude do Espírito. E Lucas 4, quando Jesus diz, essa profecia se cumpriu em mim, Lucas 4, 18, 19, dá uma lida lá no contexto, Jesus está querendo dizer, eu tenho a plenitude do Espírito. Eu tenho a plenitude do Espírito. É isso que Jesus quer dizer. Depois você pode ler Isaías 11 lá também, tá bom? Então, não é argumento dizer, o Espírito não pode ser uma pessoa, já que o Apocalipse diz que são 7 Espíritos. O Apocalipse foi da... Se eu levo ao pé da letra esses 7 Espíritos, eu tenho que levar ao pé da letra que Jesus é um cordeiro, literalmente um animal. Não, o Apocalipse é escrito de forma simbólica. 7 Espíritos é um símbolo da plenitude do Espírito, ok? Muito bem, avançando, Ezequiel 36, eu gosto desse texto aqui, Ezequiel 36, depois você pode ler, o Ezequiel 36 vai dizer lá, eu vou te dar um coração novo, preguei sobre isso ontem, Uster, eu vou te dar um coração novo, eu vou colocar dentro de você o meu espírito, e aí você vai me obedecer. Queridos, o espírito é dado para o ser humano, para que o ser humano
tenha poder de Deus para obedecer. O Espírito Santo não é um poder de Deus, ou não é o poder de Deus. Os textos que a nossa irmã pediu para a gente ler lá, só acho que um deles que não está aqui no nosso conjunto de textos, eu acho que é o Miqueias, que fala a mesma coisa. O Espírito do Senhor é dado, e com o Espírito a pessoa recebe o poder de Deus. Não significa que o Espírito é o poder. O Espírito dá o poder. O Espírito é uma pessoa, o poder de Deus vem com o Espírito Santo. Isso aí a gente já viu, por exemplo, em Atos 1:8, né? Vocês receberão o Espírito e serão cheios de poder, serão dinamis. Dinamis, a palavra no grego lá, dinamis, que deu origem à nossa palavra dinamite, ok? Então, o Espírito lá é dado para obedecer, ok? Agora, já em Atos 5:32 é o contrário, vai dizer que o Espírito é dado para quem obedece. Então, essa é uma curiosidade na Bíblia que realmente, por causa do nosso tempo, eu não vou poder me demorar muito nisso, tá bom? Não é uma contradição. Por que não é uma contradição? Porque, olha só, João 14, verso 16, 17, vai dizer que Jesus diz: o Espírito já habita com vocês, e Jesus, no mesmo texto, vai dizer que o Espírito estará em vós. Aí eu perguntaria para Jesus: Jesus, o Espírito já estava com os discípulos presente? E se ele já estava com os discípulos, por que o Senhor diz que estará no futuro? É uma contradição? Não. Não é uma contradição, assim como não é uma contradição lá, Atos e Jeremias. O Espírito habita conosco para a salvação, porque lembre-se naqueles textos que eu mostrei, o Espírito nos regenera e estará em vós para a missão. Repito, também não tenho tempo de gastar com vocês aqui. João 14, 15, 16, a promessa do recebimento do Espírito é condicional a quê? João 14, 15 vai dizer: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Verso 16, e eu vou rogar ao Pai e ele vai dar outro consolador para vocês. Ou seja, o Espírito vai ser dado para cumprirmos uma missão quando a gente viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, ok? Gálatas 5:19, 1 Coríntios 12 vai dar a diferença dos frutos do Espírito e dos dons do Espírito. Então, frutos do Espírito é uma coisa, dons do Espírito é outra coisa. Eu também, infelizmente, não tenho tempo de ver isso aqui com vocês. E por último, como é que a gente reconhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como é que a gente reconhece uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Pelos frutos dela ou pelos dons? Jesus disse que é pelos frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus diz: você conhece uma pessoa que está cheia do Espírito pelos frutos dela. Quais são os frutos? Gálatas 5. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito não é uma pessoa que prega bem, não é uma pessoa... Às vezes na igreja adventista a gente vê uma pessoa que prega bem e fala: "Nossa, você está cheio do Espírito". Pode ser, mas a Bíblia não, a pregação, ou a pessoa pregar bem ou falar bem, não é um dom, pode ser um dom, mas não significa que ela esteja cheia do Espírito, porque a caracterização de uma pessoa cheia do Espírito não são os dons, mas os frutos. Repito, como a pessoa se relaciona com Deus e como a pessoa se relaciona com o nosso próximo. Então, queridos, basicamente é isso. E repito, basicamente a gente poderia fazer aqui muito tempo sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. Você vê que tem muitos textos aí que eu não consigo gastar tempo para explicar, mas o meu objetivo aqui foi mostrar para você que a Bíblia tem evidências de sobra, não prova, mas a Bíblia tem evidências de sobra para que Deus possa nos cobrar a crença num Deus que se manifesta de maneira triuna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa e Deus Espírito Santo também é uma pessoa. Eu vou terminar com uma oração e depois da minha oração parece que vai ter outra oração e depois da outra oração eu abro para perguntas, tá? Então vocês podem fazer perguntas, o que eu souber responder, eu respondo, o que eu não souber eu vou anotar e vou pesquisar e trago aqui em outra ocasião. Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde. Muito obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra nesse início de semana. E obrigado, Pai, porque são muitas evidências a respeito do teu Espírito dado a nós. Então queremos, pela tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos ajude a exercitarmos a racionalidade que o Senhor nos deu e até mesmo a lógica,
para compreendermos, Pai, que o Senhor se manifestou dessa forma, o Senhor se revelou dessa forma, e nos dê forças para crermos dessa forma que o Senhor revelou, ainda que não entendamos plenamente, porque somos realmente muito finitos. Dá-nos as tuas bênçãos para esse dia, dá-nos as tuas bênçãos para essa semana, abençoe o Gol Six, em nome de Cristo oramos, amém, Senhor. Amém. Querido Jesus, ainda na tua presença nós estamos, Senhor, para te agradecer. Agradecer, Senhor, pelo despertar de mais um dia, de mais uma semana para nós, Senhor. Essa semana para nós é totalmente desconhecido, nosso amanhã é totalmente desconhecido, Senhor. Mas nós estamos em tuas mãos. E nós estamos, Senhor, a cada manhã aqui neste grupo para pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida, Senhor, para que nós possamos dar frutos. Frutos, Senhor, que mostre, que chama, que traz mais pessoas para o teu redil, para o teu santo lugar, Senhor. Nós estamos, Senhor, preparando, almejando, Senhor, o novo lar, a nova terra. Que nós possamos, Senhor, aqui, a cada manhã, aprender mais e mais como nós aprendemos durante esses 2 dias sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a importância que nós temos, Senhor, de ter os frutos do Espírito Santo. Dá, Senhor, este poder para cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a tua presença em nossa vida. Nós estamos vendo, Senhor, quão perto nós estamos da tua volta. Que nós possamos testemunhar de ti em todos os momentos, Senhor. Eu quero, Senhor, pedir uma bênção especial sobre o pastor Sandro. Queira ser com ele, Senhor. Obrigado por ele estar aqui e disponibilizar, Senhor, de trazer essa mensagem para nós, esse esclarecimento para nós, Senhor. Obrigado pela família dele, pelas filhas, pela esposa. E também, Senhor, hoje nós queremos pedir uma bênção especial para o nosso pastor Enéas, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Muito obrigado. Que as bênçãos, Senhor, do céu esteja com ele. Que a vida que ele der para o pastor Enéas aqui nessa terra seja uma vida, com saúde e com disposição para levar a mensagem às pessoas que não te conhecem, trazendo para nós também conhecimentos que nós precisamos cada dia mais. Dá-nos, Senhor, um bom dia na tua companhia, que nós possamos, Senhor, ter esse dia na tua presença em comunhão contigo. Essa bênção que eu te peço, que eu te agradeço no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Parabéns, doutor Enéas, pastor Enéas. Parabéns, feliz aniversário.